Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. E como eu dizia a vocês já na semana passada, se tratando de festa de Deus, não tem como nós conhecermos, através do intelecto, porque se tratando da festa de Deus, nós devemos então conhecê-lo, devemos criar laços, nós devemos nos aproximar do Senhor, mas nós não conseguimos conhecê-lo de modo pleno, pois o conhecimento, a nossa capacidade de conhecer é muito pequena diante da grandeza de Deus, e também não o conhecemos através da razão, mas nós conhecemos a Deus através da experiência, através do nosso coração, através destas experiências de fé, das orações, desse contato que nós vamos fazendo com Deus através dos sacramentos. É assim que nós o conhecemos. Hoje, então, ao celebrarmos essa festa, pode vir à nossa cabeça, assim como veio na cabeça de muitos, durante muito tempo, e vem e continuará vindo, aquela pergunta, o que é Deus? Ou quem é Deus? Esta pergunta está sempre presente na humanidade. E nós, o pouco que conhecemos e conseguimos compreender com as nossas inúmeras limitações, vem através da revelação de Jesus. Como nós ouvimos na segunda leitura de hoje, é por Jesus que nós somos inseridos no mistério da fé. Então, o pouco que conhecemos é através daquilo que Jesus foi nos revelando, do Pai, dele mesmo e também do Espírito Santo. Então, hoje nós somos convidados a nos despertar para fazermos essa experiência com um Deus que não é um Deus escondido. Isso é uma das coisas que Jesus nos revelou, que Deus não é um Deus escondido. Algumas religiões dizem que Deus criou o mundo e ele fica como espectador, vendo o que está acontecendo. Vê o mundo como se o mundo fosse uma televisão. É o que algumas seitas, algumas religiões por aí dizem sobre Deus. Ele criou e fica como espectador. Mas como nós ouvimos de Jesus e nós professamos na nossa fé, o nosso Deus não é um espectador. É um Deus que se revela e se faz presente na nossa vida. Nós vemos pelos textos sagrados que através das dificuldades do povo, que através dos sofrimentos da humanidade, ele sempre interveio, enviou homens, mulheres, sempre para anunciar a sua palavra. Através dos homens deixou os seus mandamentos, ele interveio no sofrimento da humanidade, enviando o seu próprio Filho.
Então nós sabemos que o nosso Deus não é um mero espectador, mas Ele é um Deus que se faz presente. Ele não é um Deus escondido, mas Ele se mostra, e se mostrou através de seu Filho Jesus. Porque Jesus mesmo diz: quem me vê, vê o Pai. E nós sabemos da presença de Deus. Até no entanto, nas nossas celebrações, até logo mais eu vou dizer, né? O Senhor esteja convosco. E o que vocês vão responder? Ele está no meio de nós. Vocês não vão dizer que Deus está lá longe, que Deus está no céu. Vocês vão dizer que Ele está no meio de nós. Então esse Deus não é um Deus escondido, é um Deus que se faz presente na história, é um Deus próximo de nós, não está longe. E depois alguns ainda dizem que Deus é uma energia. Deus não é energia. Deus, Ele é um ser. É um ser. E nós, por aquilo que Cristo nos revelou, Ele é 3 pessoas, mas um único Deus. E aí que se encontra o mistério, é onde uma somatória de 1 mais 1 e mais 1 não é 3, mas esta somatória se dá 1. E aí que está o grande mistério de Deus, né? Nós temos ali revelado por Jesus que Ele é o Filho, que Deus, Ele tem o Pai e tem o Espírito Santo. E nesta revelação, né, vai mostrando que eles vivem em tal harmonia, e esta harmonia é tão plena, que eles se tornam um. São 3 pessoas, cada um com a sua missão específica, mas que os 3 agem juntos, e essa harmonia é tão grande que eles vivem esta comunidade de amor, que se tornam apenas um único Deus. Então nós sabemos que pela revelação, Deus, Ele é Pai Criador, o Filho é aquele que nos redime, é aquele que nos salva, e o Espírito Santo é aquele que nos santifica. E isso fica muito claro através da liturgia da palavra de hoje. Na primeira leitura, nós encontramos um trecho do livro de Provérbios. E lá no livro de Provérbios, nós vemos que é dada à sabedoria de Deus algumas qualidades humanas. A sabedoria, ela se personifica. Então vai dizer que a sabedoria de Deus estava junto dele na obra da criação, que era muito amado pelo Criador. Então vai descrevendo algumas qualidades de presença, que fala como se fosse um ser humano, né? As características é de personificar a sabedoria de Deus. E nós sabemos então que o Deus Pai é o que cria, mas quem ajuda também na obra criadora é o Filho. Então esta sabedoria de Deus, que é o Verbo encarnado, é este que ajuda na criação. E o Pai e o Filho criam, mas é o Espírito Santo também que está ali agindo. Porque como nós ouvimos lá no livro do Gênesis, o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então é o Espírito que divide. Então é o Pai que cria, mas com a participação do Filho na ação do Espírito. Então os 3 sempre participam, né? Não é só o Pai que cria, o Pai cria, Ele é o motor, Ele é a cabeça, mas também age nas outras pessoas. O Filho salva, mas o Filho não salva sozinho. O projeto é do Pai, e quem ressuscita o Filho é o Espírito. O Espírito santifica, sim, mas é obra do Pai enviar o Espírito e nos santificar. Entendamos que cada pessoa da Trindade tem a sua missão, mas ninguém age sozinho. Nenhuma pessoa da Trindade age só. Os 3 agem juntos, né? Então esse é o grande mistério, que nós talvez não tenhamos a capacidade de compreender plenamente, de ter o domínio sobre, mas basta nós fazermos a experiência para sentir a presença de Deus e sentirmos a presença dessas pessoas da Trindade na nossa vida. E é justamente este um dos motivos de hoje nós estarmos aqui celebrando, para nós nos despertarmos a fazermos experiência dessa Trindade no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando nós acordamos,
nós nos levantamos, nós abrimos os olhos, temos a capacidade de olhar para o céu, ver o céu, as nuvens, ver o sol, ouvir o canto dos pássaros. Depois nós vemos as plantas, nós vemos as pessoas com quem nós convivemos. Nós somos capazes de olhar no espelho e nos ver, de nós tocarmos o nosso corpo, e ao então contemplarmos a criação e as criaturas, nós fazemos experiência do Deus Pai Criador. Então, hoje nós somos convidados então a respeitarmos a criação, a cuidarmos do outro, a cuidarmos das coisas criadas. E quando assim fazemos, nós experimentamos a pessoa do Pai na nossa vida. Então, quando nós tratamos o outro bem e somos tratados pelo outro da mesma forma, nós estamos recebendo o carinho do Pai, porque na criatura, na criação, nós somos capazes de fazer experiência com o Criador. Quando nós nos deparamos no sacramento da confissão, nós podemos fazer a experiência de Deus Filho que nos salva. Quantas vezes as pessoas vêm na confissão e ao se levantar do confessionário diz: nossa, padre, eu estava com um peso nas minhas costas, eu estava com um fardo, carregando um peso em mim, mas estou saindo leve da confissão. É você fazendo a experiência do Deus Filho, que salva, e salva através dos sacramentos. Sabe quando você vem à missa, angustiado, com o coração apertado, e você comunga da Eucaristia, e sai mais leve, animado, e você fala: nossa, estou saindo outra pessoa hoje. É você sentindo a ação de Deus Filho, que através do sacramento da Eucaristia está te salvando, está te aliviando desta angústia. Depois, como eu já dizia na semana passada, nós podemos fazer a experiência do Espírito Santo, quando nós temos uma decisão importante a ser tomada, e parece que uma luz se acende em nós, e a gente toma uma decisão acertada, é o Espírito Santo nos guiando, e vamos fazendo então experiência desse Espírito. Quando nós estamos desanimados, tristes, e parece que vem uma força de dentro, que nos anima, que nos faz levantar da cama, que nos faz ir para o trabalho, que nos faz ir para as nossas atividades, é prova do Espírito Santo. Estamos provando desta terceira pessoa da Trindade. E é justamente isto o intuito dessa celebração: percebermos a ação de Deus no dia a dia da nossa vida, para provarmos dessa Santíssima Trindade. E muito mais do que conhecer, é ter esses momentos de fé, de oração, de percepção, de abertura de coração, para termos Deus em nós e nós estarmos imersos no seu mistério. Já diz a história de Santo Agostinho, que Santo Agostinho queria entender a Santíssima Trindade. Ele sabia da missão de cada pessoa da Trindade, sabia contemplar Deus na criação, nos sacramentos, no seu dia a dia, mas ele queria racionalmente compreender, para poder explicar para as pessoas esse mistério, mas ele não conseguia. E andando um dia pela praia, ele viu um menino que tinha feito um buraco na areia, pegava um baldinho, ia lá no mar, pegava água e jogava naquele buraquinho. O menininho ia lá, pegava água com o seu baldinho e jogava no buraquinho. E Santo Agostinho, vendo aquela cena, ele pergunta para o menino: o que você está querendo fazer? O menino responde: estou tentando pegar esta água toda e colocar aqui, neste meu buraquinho. E aonde ele fala: mas menino, você está louco? Você não vê o tamanho do mar? Você não está vendo a grandeza do mar, a quantidade de água? Jamais vai caber dentro deste buraco. E o menino diz: é mais fácil eu colocar toda esta água dentro do buraco do que você compreender a Santíssima Trindade. Então é Deus, falando através das pessoas a Santo Agostinho, que não adianta nós buscarmos o conhecimento intelecto,
mas é importante fazermos a experiência do coração. Então, quando compreendemos esse mistério, né, minimamente, e buscamos no dia a dia perceber Deus na nossa vida, nós conseguimos experimentar esse Deus unitrino. E é justamente por isso que aqui hoje nós assim celebramos. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dote com a sua graça, para nós percebermos Ele presente em cada um de nós, no meio de nós e no dia a dia, nas nossas atividades e nas nossas ações. Assim seja. Amém. Permanecei